Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com a Missão Paz, com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria, sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das trabalhadoras domésticas. Imigrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa da semana, recebemos Francisco Xavier de Santana, diretor de Imprensa e Divulgação do Sindoméstico Bahia, e diretor financeiro da Fenatrade CNTD. Como vai, Francisco? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Caiotan. Olá, caros ouvintes da Web Rádio. É um prazer estar aqui falando com vocês, direto aqui de Salvador, Bahia, como representante do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do Estado da Bahia e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e do Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Como o Caiotan já falou, meu nome é Francisco Xavier de Santana, eu sou trabalhador doméstico, sou um homem negro. Para quem está nos ouvindo e não consegue ver, eu sou um homem negro de 55 anos, casado, tenho 2 filhas e um filho, sou aqui do interior da Bahia e moro atualmente aqui na capital baiana, em Salvador. Vai ser um prazer fazer essa conversa aqui com todas vocês, com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Francisco. E também temos a honra de receber Milka Martins Evangelista, que é a secretária-geral do Sindoméstico Bahia e diretora também da Fenatrade e fundadora do coletivo Mulheres Creus Oliveira. Como vai, Milka? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa noite. Como eu já fui apresentada, né? Eu sou baiana, Salvador, Bahia, sou secretária do Sindoméstico Bahia, e agradecer aqui esse convite maravilhoso, muito importante, né? Para a gente bater esse papo, tentar desconstruir algumas coisas, o qual a gente, enquanto mulher negra e trabalhadora doméstica, a gente vem enfrentando. Então, é uma honra estar aqui com o Caetan, né? Francisco Xavier, a nossa companheira Valdirene, e todos vocês, homens e mulheres, que estão ouvindo, vendo, né, esse programa, que é muito importante. O nosso sonho, né, nós aqui na Bahia, é ter uma rádio, né, Chico? Para que a gente pudesse, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, a gente pudesse ter esse aparelho que é tão importante dessa comunicação, porque a gente sabe que quando nós estamos lá no trabalho, a gente não tem como parar para assistir uma televisão, noticiário, principalmente quando sai alguma matéria falando sobre o trabalho doméstico. E o radinho, até hoje, é o nosso parceiro, né? Que a gente está na sala, está no quarto, está no banheiro, a gente consegue ainda se comunicar e ouvir. Então, para nós, assim, vai ser muito importante agradecer a nossa grande Silvia, né, que passou essa comunicação, né, para poder hoje a gente estar aqui. Então, para a gente vai ser uma grande honra estar aqui presente, falando para todas as trabalhadoras domésticas e trabalhador doméstico, e até para aqueles também que não são, que a gente precisa conscientizar a sociedade civil da importância, né, de uma categoria onde, na sua maioria, são mulheres negras, chefe de família, e também tem os homens, assim como o Francisco representa aqui na Bahia, né, essa categoria que são menor, mas que faz parte também da categoria das trabalhadoras domésticas. Então, um abraço e seguimos aí fazendo esse belo trabalho, que com certeza vai ser muito bom. Obrigado, Milka. E como a Milka já adiantou, também recebemos a Valdirene Boaventura, que é diretora do Sindoméstico Bahia, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Como vai, Valdirene? Seja bem-vinda ao programa. Boa noite a todas, todos e toites, né?
Para mim é um imenso prazer estar participando, né, da Rádio Web, né? Milka me falou, né? Eu peço desculpa diante do barulho, né, da casa dos meninos, mas é isso mesmo, né? Eu faço das palavras de Milka, das de Francisco, a minha, né? Para nós, mulheres negras, eu sou trabalhadora doméstica desde os 8 anos de idade, né? Tem uma história aqui no Sindicato da Bahia, que eu fui resgatada da exploração da mão de obra infantil, foi uma das escravizadas, né? E fui resgatada pelo sindicato em 1997. Então, hoje eu tenho a gratidão pelo sindicato, pela FENATRAD, onde eu falo que são minha família, que foram as pessoas que me acolheu. Minha mãe tem até ciúme, né, de Creuza, porque eu chamo Creuza de minha mãe, né? Porque eu tenho uma história de vida com Creuza incrível, o que aquela mulher fez por mim, dela me levar todo dia para o Conselho Tutelar e me buscar para não deixar eu ficar solta na rua, né? E à noite não ir para casa de abrigo. Então, ela teve esse carinho, essa dedicação por mais de 3 anos, de me levar no Conselho Tutelar de manhã e à tarde ela ia me buscar. Então, eu sou muito grata à família assim, doméstica e a todos pelo resgate, né, que fez a minha pessoa naquele ano. E hoje eu estou aí, há 23 anos aí, né? Recentemente me puxaram para a luta, que sempre escorregava, sumia, aparecia, e Creuza ali, sempre junto. Você tem que ir para o sindicato, você tem que participar. E aí, pronto, hoje eu estou no sindicato, né, como secretária de Assuntos Jurídicos. Já tive um mandato também como secretária-geral, e hoje eu estou como secretária de Assuntos Jurídicos. Também já compus também, né, a diretoria da FENATRAD, por pouco período, né, que foi 1 ano, mas também já fiz parte. Tá bom? Estamos aí. Bem, obrigado, Valdirene. E eu acho que começar aqui a nossa conversa, né, adiantando, acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre isso que a Valdirene já mencionou, que é essa questão importante, que é o trabalho análogo à escravidão, que é o trabalho que acomete muitas trabalhadoras domésticas no Brasil até hoje em dia, que é o trabalho análogo à escravidão, que é, como a Valdirene falou, o trabalho infantil, mas principalmente o trabalho análogo à escravidão. Nesse período da pandemia, muitos casos apareceram, né? E algo que muitas pessoas achavam que só acontecia no interior do país, naquelas fazendas localizadas no norte, no centro-oeste, não. Nas capitais, pessoas, trabalhadoras domésticas, passando anos, mais de décadas, trabalhando nas casas, algo que parecia que não aconteceria numa capital grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, foi descoberto durante a pandemia. E eu queria escutar um pouco, né, como é que vocês veem essa questão. Gostaria de começar pela Milka. Como que você vê essa questão para a categoria, né? Já é uma categoria que tem tantas lutas, né? E ainda tem que enfrentar essa questão de combater o trabalho análogo à escravidão, que ainda comete tanto as trabalhadoras domésticas. É muito sério, né? Principalmente no Brasil, e se a gente for ver a história de cada uma de nós, ela se repete, né? Hoje eu estou com 52 anos, eu fui trazida do interior com 7 anos de idade, e hoje a gente ainda vê muito desses casos acontecendo em todo o Brasil, não só no Nordeste, né? Onde a proposta é a gente vir para estudar, e a primeira violência que nós sofremos é essa, é ser retirada do seio da família com a proposta de estudar, e chegando aqui a gente vai para o trabalho análogo à escravidão, porque aqui a gente passa por toda a violação de direitos trabalhistas e direitos humanos, né? Eu mesmo, na minha infância, quando eu vim do interior de Cruz das Almas para a capital, eu vim com 7 anos de idade e consegui fugir aos 12 anos de idade. Então, a minha história, até hoje, ela se repete, porque a gente vê que a maioria dessas mulheres, quando elas nos procuram no sindicato, tem 10, tem 11, tem 40 anos na casa. Então, muitas delas perdem até o contato com a família.
porque vem muito pequena, né? Chega aqui, passa por toda essa violação, do estupro, né? Das violências sexual, da violência física, mental, e chega até sua fase adulta, como a gente viu aí agora mesmo aí na pandemia, muitos casos que a imprensa, né, trouxe à tona, né? E para a gente é muito difícil, porque o sindicato e a federação, a gente já vem há anos denunciando, mas é como se a gente fosse invisível. É como quando a gente chega, que conta a história de Milka, de Chico, de Valdirene, da própria Creuza e tantas outras, a sociedade ainda não discrimina, acha que a gente está mentindo, não acredita, porque a gente está dentro de um local de trabalho onde a fiscalização, entre aspas, diz que não pode ser, né, como é que diz? Violentada, porque o lar ele é inviolável, né? Mas essa trabalhadora, quando ela vem do interior para a capital, a gente vem passando por esse processo dessa fiscalização até na rodoviária, porque no meu tempo, quando eu vim, não tinha conselho tutelar, não tinha juizado menor, ou seja, não tinha hoje o que a gente tem, né? Hoje existe um decreto onde está dizendo que uma criança, quando vem do interior para a capital, essa criança tem que vir acompanhada de alguém responsável da família. Hoje não se entra mais, né? Mas vem de carro particular e consegue burlar todo esse direito que hoje nós temos. Então, para a gente, é muito difícil, porque a gente já vem denunciando há tempo, mas a fiscalização dentro do ambiente do trabalho doméstico é proibido, né? E hoje, quando a gente vê esses casos se repetindo, e hoje, graças a Deus, a gente tem a mídia que pelo menos está mostrando essa realidade nossa, para a gente é bom e não é, né? Mas é uma ferramenta que hoje, no meu tempo, não tinha, e hoje tem, que está vindo à tona. A gente viu aí agora com a pandemia, o primeiro caso que ocorreu no Brasil foi com uma trabalhadora doméstica que se contaminou lá na casa da patroa, e isso veio à tona através de quê? Da mídia. A primeira morte hoje, no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica, então, ou seja, hoje está se repetindo, e a gente percebe o quanto a importância de você, trabalhadora doméstica, procurar o sindicato e se informar sobre o seu direito antes de fechar o contrato, porque a luta do sindicato não é só pelo direito trabalhista, né? Mas é a questão da valorização, é a questão da sua vida, é você estar no ambiente de trabalho aonde te oferece segurança, né? Para que outras trabalhadoras domésticas não passem pelo que eu passei, tantas outras. Porque a luta nossa é para que todas as trabalhadoras domésticas tenham o mesmo direito que os outros trabalhadores, né? Que esse direito é negado até hoje. Só a gente que está lá na luta, fazendo todo um processo de conscientização da categoria, para que elas procurem o sindicato. Porque quando procuram o sindicato, na sua maioria hoje, é porque o patrão mandou embora ou alguém falou para ela que existe o sindicato. O nosso sindicato aqui da Bahia, ele completou em maio 31 anos de luta e resistência. O nosso número de trabalhadora que passa pela gente é um número muito pequeno para a demanda, né, que nós temos aqui na capital. Aí, quando a gente vai lá para o interior buscar essas companheiras, a situação ainda é maior, porque o nosso sindicato ele é estadual, a gente não tem, somos 17 diretoras, com a presidenta, né? Da executiva somos 7, mas nós somos muito pouca para a demanda, que é muito grande. E a gente não consegue alcançar os interior. Como agora mesmo a gente viu aí, no mês de abril, ano passado, no Feval, a gente teve 28 denúncias de trabalhadora doméstica que foi proibida de sair do local de trabalho. Ou seja, se eu voltasse para casa, eu perdia meu emprego, né?
E muitas dessas trabalhadoras, dentro da pandemia, elas foram obrigadas a permanecer no local de trabalho. Pense aí, uma mulher que tem filhos, que nem a Valdirene, né? Eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho 2 netos. O meu filho e a minha nora precisam que eu chegue do trabalho para poder dar o apoio a eles. A gente não tem creche para deixar nossos filhos, a gente não tem o espaço com segurança para a gente deixar essas crianças, porque quando a gente sai dos grandes bairros periféricos para as grandes orlas para prestar o serviço, a gente deixa a nossa família aqui. A gente não tem como retornar depois de 6 meses ou quando a pandemia passar, para poder a gente voltar para casa e dar o nosso suporte. Porque a maioria de nós aqui no Nordeste, como em todas as outras capitais no Brasil, somos mulheres negras, chefe de família, né? A gente se mantém através desse trabalho, a gente paga aluguel, a gente que mantém nossos filhos com a questão da educação, da saúde, e é muito perverso quando o patrão lhe obriga a você permanecer, né, nesse local, sem folga, sem descanso. No meu tempo, não existia diarista. Com a lei da PEC das trabalhadoras domésticas, foi que surgiu essa história de trabalhadora doméstica como diarista. Mas foi uma forma que eles arranjaram para poder burlar a lei e a gente ficar sem o nosso direito garantido. Então, para a gente é muito difícil, nós ficamos assim, muito angustiados, porque o direito da carteira assinada, já estamos caminhando aí para quase 50 anos, né? Foi em 1972, e quando a gente abre o sindicato, a gente vê que na hora que a gente faz a primeira triagem com ela, que é de ouvir, a maioria delas já tem 5, 6, 10, 15 anos na casa e sem a carteira assinada. Então, se existe uma lei, essa lei está dizendo que o patrão tem que assinar minha carteira para me dar garantia do meu direito, por que a maioria ainda trabalha dessa forma, né? Sem esse direito garantido? Então, a luta da federação, a luta do nosso sindicato, é que cada trabalhadora tenha essa consciência que hoje eu tenho, o Chico tem, Valdirene tem, e tantas outras mulheres que estão na luta para que a gente consiga conscientizar o nosso povo, principalmente nós, trabalhadores domésticos, da importância dessa carteira assinada. Porque meu filho, quando começou a trabalhar, que a empresa chamou, o primeiro passo dele foi levar todos os documentos, inclusive a carteira de trabalho. E eu tive que tirar de imediatamente, porque foi o primeiro emprego. E por que com as trabalhadoras domésticas é diferente? Né? A gente leva até essa carteira, mas quando chega lá, o patrão pega essa carteira, põe dentro da gaveta e ali leva meses, anos. E quando eu vou ver que eu preciso da minha previdência, que eu preciso resolver alguma coisa para abrir um crediário, por exemplo, eu já fui barrada várias vezes. Porque hoje pode até se abrir um crediário, mas antigamente, para poder você comprar em uma loja e abrir um crediário, eu precisaria mostrar minha carteira de trabalho, que eu assinada. E essa carteira sem estar assinada, eu não tinha condições nem de abrir um crédito numa loja. Então, é muito duro, muito difícil para a gente ver o quanto o nosso povo ainda trabalha nesse trabalho escravo, perverso, que esse povo, eles não nos veem enquanto classe trabalhadora. Né? Então, eu vou me calar um pouquinho para deixar um pouco para Chico, para Valdirene, e aí qualquer coisa retorna. Mas a luta é grande e a gente precisa estar nesse debate aqui para poder conscientizar você, trabalhadora doméstica. Porque os empregadores, todos os dias, eles ligam a televisão, eles lêem o jornal, eles estudam a lei, eles sabem que é a obrigação deles quando me contratam. Agora, você, trabalhadora doméstica, você, trabalhador doméstico, é que precisa ouvir esse depoimento, buscar o seu sindicato para poder você não ser enganado e sair desse trabalho escravo e ser reconhecido enquanto classe trabalhadora. Eu acho que um ponto muito interessante que a Milka trouxe são dois, quer dizer, vários pontos são interessantes, mas primeiro que não achar que essa questão do trabalho análogo à escravidão é algo que é só no Nordeste, né? Ou que é só nos rincões do Brasil. Não, isso é um modelo que se repete em todo o Brasil. A criança ou adolescente que sai do interior
do estado, aqui mesmo no estado de São Paulo, quantas trabalhadoras domésticas não vêm da região de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, né, ou regiões mais distantes para São Paulo, e aqui ficam, desde muito pequenas. E um outro ponto que é como que é uma questão de vulnerabilidade, né? É uma categoria que é mais vulnerável, mais pobre, e daí, muitas vezes, se sujeita a algumas a situações de não assinar uma carteira de trabalho, porque precisa, mas esse é o ponto. A questão da luta, acho que dos sindicatos, da FENATRAL, é justamente isso, mostrar, olha, você é uma trabalhadora como qualquer outra e precisa dos seus direitos serem respeitados, que isso vai ser bom para você, né? Isso é importante. Eu queria trazer a Valdirene para a conversa. Não sei, eu gostei da Valdirene, que ela já começa a sorrir, significa que ela está Agora eu posso. ela tá a fim de conversar. Para saber um pouco sobre a sua visão sobre isso, também sobre a sua, você já me falou um pouco no começo do programa, né? Que você tem uma experiência de vida mesmo em relação a isso, né? Caetano, meu microfone alguém desligou. Agora sim. Caetano, a gente, quer dizer, eu tive a oportunidade que o sindicato me resgatou e Creuza teve todo esse apoio de me levar e me buscar, entendeu? Para não me dar assim, entre aspas, à toa. Né? Teve todo esse cuidado. Já a gente do sindicato hoje, a gente já tem essa preocupação com essas trabalhadoras que estão sendo resgatadas, a gente tem a preocupação com o pós-resgate, porque essas trabalhadoras, ela não teve vida. A gente está com um caso mesmo recente da Elizabeth, que ela foi trabalhar nessa casa com 7 anos de idade. Hoje ela está com 51 anos. Elizabeth, ela chora para voltar para a casa do empregador, para a casa do opressor, daquelas pessoas que explorou ela durante a vida toda. E o que mais é que quando chega na hora, esses empregadores chegam lá, eles falam que não tem condições de pagar. Então, o Ministério Público, né, eles consegue para algumas trabalhadoras o seguro-desemprego, mas só são 3 parcelas de seguro-desemprego. Essas trabalhadoras elas não têm rescisão. Então, elas vão para casa de abrigo, não tem direito a uma casa, aí vai para casa de abrigo de idoso, né? Às vezes, e sem falar assim no psicológico delas, que se você entrevistar essas trabalhadoras que passou durante muitos anos em cárcere privado, quando elas saem, por elas não ter convivido com outras pessoas, elas se comportam como se fossem crianças, fala como se fosse criança, o comportamento dela. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem, que a gente vem lutando sobre isso. Como o Milka falou, no ano passado, a gente teve várias trabalhadoras que foram obrigadas a se manter no local de trabalho, e no meio dessas denúncias, né, junto com o Ministério Público, a gente começou a descobrir vários casos de outras trabalhadoras que já vinham há anos, né? A gente também tem um caso de Gabriela, que até hoje está aí ainda, a gente está correndo atrás ainda para ver como pode ajudar. A Gabriela, coitada, sofre, que Chico vai te falar um pouco do caso de Gabriela, que ele acompanhou melhor do que eu, mas Gabriela é uma pessoa que sofre todo tipo de opressão, de todos os lados, da sociedade, entendeu? Da família dos empregadores dela. Hoje ainda não deu nada, lá na cidade dela, não foi recebida pela família, não foi bem recebida pela família dela. Então, aqui a gente tem toda essa preocupação de como a gente vai fazer, lutar, como a gente vai fazer para lutar contra isso e ver o que a gente pode proporcionar a essas trabalhadoras, porque muitas delas, às vezes, têm que voltar, que é o caso dessa que eu acabei de te falar, acabei de falar o nome, menina, esqueci agora, viu? Ela teve que voltar para a casa do parente, foi para a casa do parente, né? Mas não tinha para onde ir. Então, a gente tem o caso de Mirtes e de outras. Teve o caso também da Babá Rayana, que foi agredida pela empregadora aqui na Bahia, né? Onde a empregadora, né, foi só colocar a tornozeleira eletrônica nela, né? E ela não pode ser presa porque tem 3 crianças pequenas. Mas se fosse uma Valdirene da vida, uma Milka, né? Por mais filho que a gente tivesse, que eu também tenho 3 filhos, estaria atrás da grade, né? Mas por ser, né, uma empresária, né? Então, infelizmente, né, a gente sofre, a gente não tem essa visibilidade, né, somos como se fosse invisível. A sociedade não ouve nosso grito, só ouve só quando cai assim, como teve esses casos aí, que vem surgindo aí durante a pandemia.
Então, é muito complicado para a gente mesmo. Viu? E um ponto que você trouxe, Valdirene, que eu acho que é importantíssimo, é pensar no psicológico, né? Imagina uma pessoa, quer dizer, tanto a história da Milka quanto a sua, quer dizer, qualquer pessoa que sai trabalha desde a infância tem questões psicológicas importantes. Mas igual você falou do caso da Elizabeth, se não estiver enganado o nome, Isso. Passar 40 anos numa casa, muitas vezes tem final de semana sem conhecer nem o vizinho, né? Realmente tem impactos fundamentais na vida de alguém, né? Realmente. A gente vem acompanhando o caso e a gente está buscando, né, soluções, atrás de soluções para ver como é que vai fazer para ter acompanhamento com essas companheiras, porque infelizmente elas não teve vida própria, entendeu? E não sabem nem como lidar na sociedade. Tem umas que não sabem nunca foi à praia, há anos de Salvador, nunca foi à praia. Então é muito complicado. É uma vida completamente destinada ao trabalho, né? Ao trabalho daquela casa, né? Específico. E agora trazer também o Francisco um pouco para essa conversa. Acho que é importante também escutar a visão dele também, diretor da FENAPRAD, diretor do CNTD, e também do Centro Médico Bahia, também sobre essa questão do trabalho análogo à escravidão, né, Francisco? Porque é aquilo que a gente estava até conversando antes do programa, né? É uma questão de vulnerabilidade, né? E a pessoa fica presa ali naquele trabalho e por muito tempo, quer dizer, é um problema e como você falou uma frase no começo, quer dizer, que só se revelou na pandemia, né? Mas é algo que já acontece há anos, há muitos anos, na verdade, né? Mas que a pandemia simplesmente revelou ou só aprofundou, né? Exato. Mais uma vez, boa noite, Caiotan, Milka, Valdirene, né? A gente viu o ano passado, Caiotan, né? Até por causa da questão das lives, né? Live era uma coisa que não fazia parte da nossa realidade, né? Principalmente nós, trabalhadores e trabalhadoras domésticas. A gente mal usava o WhatsApp, a gente estava começando a fazer uso do WhatsApp, começando a fazer uso das redes sociais. Né? Com a pandemia, nós fomos obrigados a aprender, a se familiarizar com isso, e isso ajudou na denúncia, ajudou. Não sei se a gente teria sabido com a riqueza de detalhes do caso de Miguel, lá em Recife, o ano passado, que por causa da empregadora obrigar a mãe dele a trabalhar em plena pandemia por não ter escola, não ter creche, ela levava a criança de 5 anos para o trabalho e enquanto ela saiu para passear com o cachorro, a patroa dela colocou o menino no elevador de forma irresponsável, provocando a morte da criança, né? Quer dizer, as redes sociais ajudou o Brasil inteiro a tomar conhecimento daquilo. Mas você vê que, de uma certa forma, Caiotan, a gente naturalizou. Infelizmente, essa questão de escravidão no Brasil é uma coisa histórica, né? O trabalho doméstico, lamentavelmente, ele é associado a essa servidão, à escravidão, principalmente, como o Nilka citou, por ser um trabalho exercido, na maioria esmagadora, por mulheres negras, mulheres pobres, de baixíssima ou nenhuma escolaridade. Aí a gente é vítima também desse enredo que é a questão familiar, esse envolvimento emocional, essa coisa que a gente termina se envolvendo emocionalmente com as famílias de uma maneira que a gente não tem coragem de denunciar. A gente se envolve de maneira tal, essa coisa do psicológico, a gente vai se envolvendo e chega o caso da gente se achar parte da família mesmo. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 12 anos de idade, fui trabalhar na casa de um juiz de direito, né? Meu pai tinha falecido, minha mãe veio do interior do estado de Muritiba aqui para a capital, mulher negra, pobre, que sempre trabalhou na lavoura, não conhecia a cidade, não sabia ler, não sabia escrever, e uma das formas que ela achou
de ajudar a gente a ter, acreditava ela, uma vida melhor, estudando, porque a promessa da minha patroa era essa, que eu iria, não ia trabalhar, eu ia brincar com os meninos dela, ela tinha 3 filhos, eu ia brincar com os filhos de minha patroa e estudar também. Ocorre que eu fiquei lá cerca de uns 2 anos, 2 anos e meio, ainda me lembro, mas eu nunca estudei, mas eu não estudei porque ela sempre dizia que não tinha vaga na escola. Ela era professora, tinha intimidade com a diretora da escola, lá próximo do trabalho, né? A escola ficava, acho que a 5 minutos lá do trabalho, mas todo ano ela dizia que não conseguiu vaga. E eu, menino, não me preocupava com isso, não dava muita bola. Para resumir, o que fez com que eu saísse dessa casa foi um acontecimento que houve. Eu ia visitar minha mãe uma vez por mês, após o almoço, depois de fazer as tarefas de casa, eu ia visitar minha mãe e retornava no final da tarde. E uma dessas visitas, ela mandava um envelope com dinheiro para minha mãe. E naquele mês, o dinheiro foi muito menor do que nos meses anteriores. E minha mãe quis saber por quê. Se eu tinha tomado algum adiantamento, se eu tinha comprado alguma coisa. E eu disse que não tinha comprado nada, que não tinha tomado adiantamento nenhum, e tá. E aí, conversando com minha mãe, eu falei da minha alegria de ter dado presente no Dia dos Pais para meu patrão, né? Eu perdi meu pai cedo, então a gente tem essa carência. No menino, aí no Brasil ainda tem, naquela época então nem se fala, aquela imagem masculina de pai. E eu tinha no juiz, no meu patrão, uma espécie de pai, até pelos castigos que me dava, pelas vezes que me batia, eu tinha nele o pai. E no Dia dos Pais daquele mês, minha patroa comprou um presente para os 3 filhos dar e comprou um para eu dar também. E eu subi feliz para o quarto para dar o presente do Dia dos Pais para meu patrão, né? E aí, contando essa alegria para minha mãe, aí minha mãe entendeu por que naquele mês o dinheiro que minha patroa mandava foi menor do que nos meses anteriores. E aquilo foi a gota d'água e minha mãe disse, você não volta mais. E eu até me chateei, porque eu gostava, apesar da exploração, eu não entendia que era exploração, eu gostava porque era uma casa ampla, com paredes pintadas, com chão brilhante, que era eu mesmo que passava a cera e limpava, mas na minha casa, pobre, eu não tinha aquilo. Né? A refeição de manhã, meio-dia, à noite, eu não tinha um quarto com paredes pintadas, com colchão para dormir na minha casa com minha mãe. Minha irmã dormia num papelão, numa esteira, numa comunidade pobre, onde o piso da casa era uma ladeira. Se você soltasse uma coisa lá, ela descia porta fora. Né, de barro, de chão batido, né, sem piso, sem cimento, sem nada. E, para mim, menino, aquela vida lá era tudo que eu queria. E aí minha mãe disse, você não volta mais, e eu não voltei, né? E aí não entendia por quê. Só muito tempo depois, já em uma outra casa, é que minha mãe falou do episódio e eu entendi, né? E depois de muito tempo, eu entendi que aquilo era uma exploração, né? Então, são situações que a gente se envolve emocionalmente com as famílias e as famílias se aproveitam disso. Isso é uma estratégia que as famílias usam para prender a gente sem direitos nenhum. Milka sabe, a gente recebe diariamente no sindicato companheiras que a gente está vendo que ela está tendo os direitos violados há décadas. A gente explica tudo, fala tudo, mas quando fala de botar na justiça, não quero botar a dona Flor na justiça, não, ela é uma boa pessoa para mim, é como se fosse minha mãe, é como se fosse minha tia, eu me sinto da família, e isso termina tendo para a gente, enquanto defensores dos direitos humanos, defensores dos direitos que, como Milka falou, a luta do nosso sindicato e dos nossos sindicatos pelo Brasil, da FENATRAD e do Conselho, não é apenas pelo direito trabalhista, mas a gente também luta para combater o racismo, para combater todas as formas de violências que as mulheres negras, principalmente, são vítimas. Né? Essa semana eu atendi uma companheira pelo telefone, ela ligou para se informar, para saber de horário, e puxando conversa, ela foi conversando, me confessou que tem 37 anos, trabalhava nessa casa há 30, ou seja, foi para lá aos 7 anos de idade, não tinha folga, não tinha décimo, não tinha carteira, não tinha nada, nenhum direito. Como ela mesma falou, ela trabalhava para dormir naquela casa e para comer.
Nem roupa ela comprava, ela ganhava a roupa das pessoas da família, né? E aí, conversando, convidamos ela para ir no sindicato, para a gente conversar um pouco mais, entender e tentar ajudar ela um pouco melhor, porque ela explicou que a patroa e o patrão, que eram idosos, faleceram, e um dos dois filhos queria mandar ela embora sem direito a nada. E aí, Cailtan, pasme, esse cidadão que queria botar ela para fora sem direito a nada, ela teve um envolvimento, um cidadão, teve um filho, e a família sugeriu que esse filho que ela teve, esse cidadão, patrão, fosse legalmente o pai dessa criança, que esse cidadão registrasse essa criança. E ela, muito ingenuamente, e pelo envolvimento emocional com tudo, aceitou que a sua filha fosse registrada por esse cidadão, filho do patrão, e que hoje quer botar ela para fora sem direito a nada. Ela não tem família, tem essa filha apenas, mas que também vive no trabalho, que também deve trabalhar para a família sem ganhar nada. Então, você tem uma ideia de como isso se naturalizou, né? O trabalho doméstico escravo, análogo à escravidão, é uma coisa natural na nossa sociedade, né? Não sei se vocês lembram, em abril do ano passado, o esposo, até baiano, de uma cantora famosa do Brasil, ele, numa live, ele confessou, né, querendo acusar, difamar a trabalhadora doméstica, ele acusou a trabalhadora doméstica de ter levado Covid para a família dele. Ocorre que, como aquilo pegou mal, depois ele fez um vídeo para pedir desculpas, e nesse vídeo de desculpas ele se enrola ainda mais, porque ele confessa que, na verdade, a trabalhadora doméstica dormia a semana inteira no trabalho e só ia para casa no sábado. Então, se ela foi para casa no sábado, já chegou em casa sentindo os sintomas da Covid e ligou para avisar que estava com os sintomas, ela pegou Covid no trabalho. Ela não levou a Covid para o trabalho, pelo contrário, ela pegou Covid no trabalho, que quando no sábado chegou em casa, sentiu os sintomas, e o que me causou também uma estranheza, mas infelizmente é uma realidade, quer dizer, a trabalhadora doméstica de uma pessoa famosa, rica como essa cidadã, precisou que o patrão mandasse uma ajuda para ela ir ao médico. Na minha cabeça, a pessoa que trabalha com uma pessoa rica como essa era para ter um salário digno, suficiente para ter seu plano de saúde, para ter sua independência financeira, mas não tem. Mesmo podendo pagar, as pessoas não pagam. E é um dos problemas, as pessoas não pagam bem uma trabalhadora doméstica porque não podem. É porque culturalmente se paga qualquer coisa para uma doméstica. A doméstica não merece ter um salário digno, não é tratada como uma profissional que é. Eu faço um pequeno exercício aqui, Caiotan, com as meninas no atendimento, para dar uma dimensão do valor do trabalho doméstico. Eu comento que numa manhã, numa hora, uma trabalhadora doméstica faz comida, se necessário, para até 10 pessoas. Se essa família pega essas 10 pessoas e vai para um restaurante, gasta no mínimo, R$250. Ocorre que, com o salário mínimo do Brasil, essa trabalhadora que numa hora faz comida para 10 pessoas, dá uma economia de R$250, a hora dela vale 4. É muito injusto e é um lucro gigantesco que a gente proporciona. Essa mesma trabalhadora, depois que limpa a cozinha, lava, limpa tudo, vai lá à tarde, mais uma hora, lavar uma trouxa de roupa. Uma camisa social na lavanderia custa, no mínimo, R$15. Ela lava várias camisas, várias toalhas de banho, várias calças jeans, vários jogos de cama em uma hora, dá uma economia de mais uns R$300, e essa outra hora só vale 4. Ou seja, ela deu, num dia, aí, uma economia de 500 e ganhou R$8. É para a gente ter uma ideia do valor do trabalho doméstico, da importância. Mas a gente não sabe, as trabalhadoras não são... a gente não tem acesso às informações que façam a gente perceber o valor do nosso trabalho. E aí a gente
aceita essas condições de trabalho análogas à escravidão ou trabalho escravo, porque ninguém me convence, Caiotan, e Milka e Valdirene, uma pessoa que dedica 30 dias da sua vida para uma família, larga seu marido, seus filhos, sua casa, a sua vida pessoal, não pode ir no médico que a patroa não deixa, porque a prioridade é cuidar das coisas da patroa. Essa trabalhadora dedica 30 dias para essa família, para ganhar menos de R$ 1.000 por mês, ainda não tem a sua carteira registrada, porque é um outro dado, Caiotan. Nós temos no Brasil, infelizmente, os estudiosos fazem os estudos e falam em cerca de 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Mas, Caiotan, eu li em algum lugar que no Brasil nós temos uma média de 10% da população que é rica. Isso significa aí, acho que 22 milhões de pessoas ricas. No Brasil escravocrata como é o nosso, qual é a pessoa rica, Caiotan, que não tem pelo menos uma trabalhadora para fazer diária? Como é que a gente só tem 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, Caiotan? Eu tenho convicção que nós temos mais de 10 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Mais de 10 milhões. A gente teve aí, com o advento da Lei Complementar 150, que obrigou que os empregadores e empregadoras assinassem a carteira. E, hoje, para uma trabalhadora estar com a situação de trabalho formal, legal, com tudo como a lei manda, não basta ter a carteira assinada. Ela tem que estar cadastrada no E-Social. No E-Social. Em 2017, no boom ali, 2016, início de 2017, no boom, né, das nossas conquistas, da valorização do nosso trabalho, a gente tinha uma média de 1.100.000 trabalhadoras cadastradas no E-Social. Isso no boom da PEC. Cadê esse resto? Está tudo na informalidade. Então, a gente fala, nós temos 30% da categoria trabalhando formalmente. Não temos. Não temos 30% de trabalhadoras domésticas no Brasil com a situação de trabalho formal, devidamente regularizada, com pagamento do FGTS, do INSS. Não temos. Esses números, infelizmente, eles são subdimensionados. Porque a gente tem um outro dado muito cruel, que é esse que se criou em torno do trabalho doméstico, a invisibilidade, a desvalorização, que faz com que a trabalhadora doméstica ela não tenha orgulho de ser trabalhadora doméstica, ela tenha vergonha. Então, ela é babá, mas ela diz, não, eu não sou empregada doméstica, não, eu sou babá. Ela é cuidadora de idosos, não, eu sou enfermeira. Eu não sou empregada doméstica. Eu conheço algumas, eu insisto. Não, eu não vou no sindicato das domésticas, não, porque eu não sou doméstica. Doméstica é a minha colega que é a cozinheira, é a minha colega que é a babá ou a faxineira. Eu sou cuidadora. E nisso, os patrões e patroas se aproveitam disso para explorar essa trabalhadora que não se sente uma trabalhadora, né? É outro dado. Milka citou aqui essa questão das diaristas, que a gente não tinha. Isso é um fenômeno que se intensificou de 2013 para cá, e, como o Milka bem citou, é uma estratégia de burlar a legislação, assim como a gente teve com a implementação da Lei Complementar 150, se introduziu essa questão de um FGTS diferenciado para a trabalhadora doméstica. Se a nossa luta é por equiparação de direitos, não tem lógica você fazer regulamentação de FGTS, Caiotan, e Milka e Valdirene. Pelo que eu pouco entendo, eu sou um cidadão semi-alfabetizado, mas essa caminhada sindical, a gente entende que se regulamenta um direito novo que não existe. Aí você tem que fazer uma regulamentação para dizer como é que ele vai ser implementado, como é que vai funcionar. Mas o FGTS é um direito dos trabalhadores que já tem décadas. Todo mundo sabe como é que funciona. Não tinha por que regulamentar o FGTS das trabalhadoras domésticas. Tinha que ser igual aos dos demais trabalhadores. Mas aí se criou como fala aqui, esse jabuti, e criou para a trabalhadora doméstica um FGTS diferente do FGTS dos demais. Os demais trabalhadores têm 4 até 5 parcelas. Nós, trabalhadoras domésticas, só temos direito a 3 e, no máximo, um salário mínimo. A trabalhadora pode ganhar
R$ 2.500, mas na hora de receber as parcelas do seguro, ela só recebe 3 e limitada a um salário mínimo. Ou seja, a gente lutou para ter uma equiparação. A gente, até você deve ter lido, a gente leu matérias nos jornais que falavam que o Brasil estava pagando uma dívida histórica com as trabalhadoras domésticas, estava se fazendo uma reparação, mas, infelizmente, a gente tomou uma rasteira com esse processo de regulamentação. Mas a gente precisa fazer um trabalho, e vem fazendo, a Fenatrade tem feito esse trabalho, deu uma parada, porque o momento não é muito adequado, mas a gente tem consciência que a gente tem uma convenção internacional, e a convenção internacional nos garante equiparação dos direitos. Pelas linhas da convenção, mesmo essa companheira que presta serviço por um dia tem os mesmos direitos, o FGTS, o INSS. Agora, a gente tem no Brasil esse fenômeno da distorção das coisas. Quando é para favorecer, os empregadores usam a CLT. Não, porque a CLT diz que o atendimento do sindicato tem que ser de graça, não pode cobrar. Mas não usa essa mesma CLT para nos garantir os mesmos direitos que os demais trabalhadores, né? Quando a lei fala que o menor salário a ser pago no Brasil é o mínimo, é o mínimo, o nome está dizendo. Alguém contratou Caiotan e Caiotan passa o dia cochilando. Ele tem que ganhar um salário mínimo. Mas se Caiotan faz tarefas, tem que ser acima, além disso. A gente teve, em função aí da discussão da Convenção Internacional para o Assédio no Ambiente de Trabalho, a gente teve a oportunidade de ir a Genebra em 2018, 2019. E lá na Suíça, em Genebra, o salário mínimo era 3.500 francos. Naquela época, o equivalente a R$ 12.000 aqui. E ninguém ganha o salário mínimo lá. Lá se interpreta corretamente. O salário mínimo é o mínimo, as pessoas têm que ganhar acima do mínimo, né? No Brasil, não. No Brasil se distorceu isso e fica parecendo que pagar salário mínimo é pagar o salário máximo. A gente está tão acostumado a ganhar menos que quando a patroa contrata e diz eu pago o salário mínimo, a gente aplaude, a dona fulana é boazinha, como se ela tivesse, mas na verdade é uma distorção, né? E essa distorção está em tudo. E chega nessa questão do trabalho análogo à escravidão, e análogo é um nome bonitinho. É como se faz com a questão de racismo no Brasil. O cidadão comete racismo com alguém e chega na delegacia enquadrado, não é enquadrado como racismo, é enquadrado como injúria, que a pena é menor. Isso é uma manobra. Injúria, isso calúnia, qualquer coisa, mas é nunca uma racismo. estratégia. E a gente, por falta de informação, e porque também no Brasil a gente é sempre, de uma certa, manipulado para a gente não reclamar dos nossos direitos. Eu estou numa fila de banco lá, os 15 minutos já passou, se eu começo a reclamar, as pessoas me olham como se eu estivesse cometendo um crime. E isso faz com que eu me retraia e eu não reclamo. E aí, um outro problema sério da nossa sociedade é a impunidade. Isso aumenta, isso gera, isso sustenta a impunidade. Se nós temos medo de reclamar os nossos direitos, essas pessoas continuam praticando crime porque elas ficam impunes. E quando eu tenho a coragem de brigar pelo meu direito, tem um juiz lá na ponta que poderia condenar aquele patrão a me pagar 50 mil, ele condena a pagar 5. Ele sai dali rindo da minha cara, que é um outro dado. A gente tem, no Brasil, essa questão de que todo mundo é nosso patrão, Caio. Todo mundo é patrão de uma trabalhadora doméstica. Inclusive, claro, tem as exceções, né? A gente não pode negar. Mas, num país onde de cada 100 trabalhadoras domésticas, apenas 9, 8 têm os seus direitos reconhecidos, a gente pode dizer que é a maioria esmagadora da sociedade que pratica o desrespeito aos direitos, né? Então, nessa sociedade, a gente tem lá no judiciário patrões. Então, chega uma causa de uma trabalhadora doméstica, né, vítima de escravidão, por exemplo, a gente tem o caso de Gabriela, que é um caso de trabalho escravo. Gabriela foi resgatada em 2008. Pasmem, em 2000, até hoje, Gabriela não teve uma reparação, né? A empregadora já faleceu,
o patrão está muito idoso, de forma muito bem assessorada, né? Eles se cercaram de 2 bons advogados que assessoraram muito bem, e eles tiraram todos os bens que eles tinham do nome deles, passou para o nome de terceiros. Então, a justiça nunca conseguiu penhorar nenhum bem para que Gabriela pudesse ser indenizada. E até hoje, Gabriela passa por uma série de situações, porque ela foi trazida do interior aqui para a capital, né? Essa família que trouxe ela aqui para a capital tem terras nessa região, é respeitada nessa região, e conseguiu criar lá na região uma ideia de que Gabriela estava muito bem aqui em Salvador, estudando, fazendo faculdade, noiva de um cidadão rico, né? E que então Gabriela não voltava para visitar a família no interior, porque Gabriela era egoísta, não queria dividir as conquistas dela com a família. Então, com esse tipo de argumento, a mãe de Gabriela faleceu e ela só soube 1 ano depois. Você tem ideia da realidade, ela só soube 1 ano depois. Gabriela passava por todo tipo de exploração, de violência, até queimar a língua com colher quente. Gabriela era vítima. Apanhar de cabo de vassoura, esse tipo de situação. Então, quando ela foi resgatada aqui e voltou, a família não quis receber, o pai não quis receber, porque ele achava que Gabriela era responsável pela morte da mãe. Ele culpava a Gabriela, porque na cabeça dele, se Gabriela tivesse ido ficar com a mãe, cuidar da mãe, a mãe não teria morrido. Mas por quê? Porque ele acreditou que Gabriela estava muito bem na capital, noiva, toda vez que a família conseguia ligar para Salvador para falar com Gabriela, a família do patrão e da patroa atendia e dizia que Gabriela estava no shopping, estava na praia, estava com o noivo, estava na faculdade. Então, eles acreditaram. Só que, com o passar do tempo, é que perceberam que aquilo era uma mentira. Era mentira porque Gabriela não sabia se expressar, era mentira porque Gabriela tinha os dentes todos podres, era mentira porque o cabelo de Gabriela era maltratado, a pele cheia de cicatrizes das queimaduras, dos diversos espancamentos que Gabriela... Mas isso só se percebeu um tempo depois. Mas mesmo com esses sinais, muita gente diz que ela é louca, que ela não passou por trabalho escravo coisa nenhuma, que ela é ingrata. Até hoje tentam fazer com que ela tire o processo, porque ela está sendo injusta com a patroa, que a patroa era maravilhosa com ela está sendo injusta processando a patroa. Então, tem todo esse enredo que faz com que as pessoas se sintam à vontade de explorar, porque quando houver o caso de uma punição, o juiz vai dar uma punição simbólica, não vai prejudicar em nada, né? Quando essa pessoa consegue reclamar seus direitos, a nossa justiça permite que eu continue recorrendo, protelando, eu perco, mas recorro, perco, mas recorro, perco, mas recorro, eu morro, ou a trabalhadora morre e não recebe. E quando recebe, eu perdi, tudo bem, eu vou pagar, mas eu não posso pagar tudo, eu pago a metade. Ou então eu divido de 72 parcelas. Né? Quer dizer, tudo é um incentivo à impunidade. Tem o Estado que é omisso, porque a gente tinha que ter, como as meninas falaram aí, casa-abrigo, né, com atendimento psicológico, com todo um aparato, porque essa pessoa que passou a vida inteira no trabalho escravo, passando por todo tipo de negação, passando situações das mais humilhantes possível, quando essa pessoa sai, Cailton, essa pessoa está completamente está em frangalho. Ela nunca teve contato com a família, ela não sabe o que é viver para ela, a vida dela é servir os outros, até você desconstruir na cabeça dessa pessoa isso e mostrar que ela é um ser humano, que ela tem direitos, que ela merece ter uma vida decente, precisa ter um trabalho. E o Estado, infelizmente, as casas-abrigo que tem, permite que fique no máximo 15 dias. Passou que ela tem que ir para qualquer lugar. E a nossa luta aqui também é isso, é para que o Estado mude essa realidade e essas casas-abrigo abrigue por um tempo maior, e inclusive com um trabalho psicológico, para que essa trabalhadora consiga se recuperar, se respeitar como pessoa digna de direito e recomeçar, quando é possível recomeçar, porque também é um outro dado. Depois de 60, 70 anos de vida dedicada, né, na cabeça dessa pessoa, o que ela vai fazer mais?
Ela não tem um marido, não tem filho, não tem uma família, não sabe mais nem de onde é, não sabe nem a idade que tem. É cruel, Cailton. É muito cruel essa realidade. E o que pode contribuir para minimizar isso é punição, punição severa. Punição severa, porque no momento que as pessoas perceberem que podem ser punidas, a gente luta também na FENATRAD, inclusive vamos tentar fazer algum tipo de documento com o Ministério Público, né, no sentido, a Constituição fala, de fato, que o lar é inviolável. Mas o lar inviolável é aquele que não viola direito de ninguém. O lar que está violando, ele perde esse direito. Ele é inviolável até não violar. Violou, ele perde esse direito. E é o que a gente tem. O lar é inviolável se não tiver uma profissional lá dentro. Se tiver uma profissional, ela deixa de ser um lar. Tem que ser fiscalizado, sim. Ah, mas eu não quero que ninguém fiscalize minha casa. Então, não contrate. Exatamente. Lave sua roupa, faça sua comida, cuide dos seus filhos. Assim, você vai ter direito à inviolabilidade do seu lar. Mas se você contratou uma pessoa, pelo menos um dia por semana, babar a inviolabilidade. Eu acho que a gente vai defender isso. Agora, o problema é sensibilizar as autoridades, né, nesse sentido, né? Porque esse é que é o grande desafio. Eu acho que esse fazer ponto a sensibilização. Da impunidade é complicadíssimo, né? E, no fim das contas, é aquilo que vai ajudar... Ajudar não, é a solução, né? Mostrar que as leis, elas existem, né? Esse é o grande ponto, né? A questão é que elas não Exatamente. são implementadas. Bem, Exato. infelizmente, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer muito mesmo a presença aqui da Milka, da Valdirene e do Francisco. Infelizmente, é um tema triste que a gente ainda tem que discutir, né? É um tema que a gente acreditava que a gente gostaria que não fosse a pauta da trabalhadora doméstica no Brasil, mas é. Então, enquanto for, a gente tem que entender, entender mais, discutir mais. E eu acho que foi brilhante aqui as falas da Milka, da Valdirene e do Francisco, para a gente entender esse processo que é tão grande. Então, gostaria de agradecer muito os três e também agradecer os nossos ouvintes que estão nos escutando e convidá-los a escutar o programa Domésticas em Ação na próxima semana. Muito obrigado novamente e até a semana que vem. Tchau, até mais. Obrigado. Silvinha, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns ao Sindicato de São Paulo por esse trabalho brilhante aí de combate à exploração das imigrantes, que é um outro problema grave no Brasil, né? O trabalho doméstico migrante escravo, porque é escravidão, né? Tanto quanto com as nativas, né? Mas é uma outra discussão. Cailton, obrigado, meu jovem. Milquinha, Valdirene, obrigado. Bom final de semana. Eu também queria agradecer a todas pela oportunidade, viu? Um bom final de semana. Silvinha, que eu já vi ela algumas vezes, viu? Agradecer a vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado, Valdirene. Eu também gostaria muito aqui de agradecer e fazer também aqui um apelo a todos e todas que estão ouvindo esse programa, que é de muita importância para nós, trabalhadoras domésticas e trabalhador doméstico, para que você, que sabe, vê alguma trabalhadora doméstica, né, nesse trabalho escravo, perverso, que denuncie, ligue para o 180, né, veja aí o número de cada estado que vai ouvir essa entrevista, que entre em comunicação, né, com as autoridades, né, Milka? Com o sindicato mais próximo. Ou seja, esse trabalho não é só da federação, né, e nem do sindicato, é de toda a sociedade. Então, a gente precisa denunciar. A gente precisa, porque quando a gente vê uma trabalhadora doméstica sendo violentada, a sociedade tem essa obrigação de denunciar. Porque se a gente, enquanto federação, enquanto sindicato, a gente vem fazendo, desempenhando o nosso papel, buscando, né, o direito trabalhista e os direitos humanos, a sociedade também precisa se engajar nessa luta, né? Essa rádio aqui para a gente é muito importante, porque é um momento de fala, né? É um momento que a gente está aqui denunciando, porque são denúncias gravíssimas. Tem casos que a gente ainda não chegou até a gente. Então, a gente precisa estar atento a toda essa violação,
porque dentro de um prédio, né, com mais de 30, 40 famílias, vocês têm que perceber que sai todo mundo da casa para o passeio, né? Estão sempre saindo para o trabalho, porque essa mulher está presa dentro desse apartamento, que ela só sai para colocar o lixo e volta assustada. Então, tem alguma coisa errada. A gente precisa estar atento e atenta a vocês que estão aí ao entorno, denunciar, que é para poder o Ministério Público, a polícia chegar até o local e ver o porquê que essa trabalhadora, como teve o caso da Madalena e tantos outros casos que a gente já acabou de contar, né? Que foi através de denúncia que essa trabalhadora foi libertada, gente. Então, a causa das trabalhadoras domésticas é de todo mundo, né? Não é só da federação e do sindicato. Agradecer aqui a Silvia novamente, a todos que estão aqui, né, fazendo esse trabalho aí por detrás das câmeras, que eu sei que tem muitos homens e mulheres aí, o Cautan, né, que está aí também aí, maravilhoso, né, fazendo esse trabalho, e seguimos nessa luta junto, porque a sociedade nos deve, e a gente precisa estar na luta. E você, trabalhadora doméstica, procure seu sindicato, porque só ele é que tem o poder de nos transformar e dizer para essa sociedade que nós fazemos, sim, parte, né, da categoria de trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada. Muito obrigado, Milka. Obrigado de verdade pelas palavras finais. Então, novamente, obrigado a todos e até a próxima semana. Até lá.